O que deveria nos incomodar na nossa proximidade, perto da gente? O que deveria nos incomodar? O que deveria nos deixar entristecidos, amargurados, como cristãos? Pessoas que querem agradar a Deus. Entende? O que deveria nos incomodar? A gente vai lembrar aqui algumas coisas, deixa eu ver, é uma ou duas coisas. Pronto, a gente vai lembrar de duas situações. Duas situações próximas da gente que deveria. Se a gente tivesse em plena sintonia com Deus, com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor em ver esse mundo, né, sendo bênção para a vida de cada pessoa, se a gente tivesse essa sintonia, essas coisas nos incomodariam. A primeira coisa é, o cristianismo deve exigir mais melhorias no SUS. O cristianismo agradável a Deus deveria estar fazendo, não precisava de, não sei o que, de governos paralelos, de grupo, de conselheiros paralelos, nada disso, não precisava nada disso não. Mas era para que a gente tivesse fazendo mais cultos de oração para melhorar o SUS. A gente tivesse mais preocupados com isso, entendeu? Nas nossas pregações. Por quê? Porque o SUS é uma mão de Deus para abençoar filhos de Deus, amados de Deus, que têm grandes dificuldades financeiras para pagar as fortunas que a saúde, né, que os profissionais cobram pela saúde. O SUS é um presente de Deus para o povo, para as pessoas que Ele ama. Era para a gente estar angustiado. Então, quando a gente vê uma reportagem, a gente vê uma situação, a gente sabe das dificuldades do SUS, era para a gente estar tomando iniciativas, fazendo movimentos pacíficos, né? Indo à capital para cobrar mais desses deputados, principalmente essas peças que se dizem evangélicas. Em vez de eles estarem preocupados em em dinheiro, aquela coisa que eles chamam de emendas parlamentares, aquilo é uma bandidagem, né? Tudo evangélico, tudo em nome de Jesus. Em vez deles estarem preocupados em distribuir Bíblia, né, com a foto do ministro e de outros pastores, era para a gente, os evangélicos, os cristãos, católicos também, estarmos todos empenhados em dizer aos nossos deputados, por favor, representem o nosso interesse de ver o SUS, porque não é para benefício de evangélico, não, é para o benefício do povo que Deus ama. Nosso SUS fosse melhor do que qualquer dessas empresas particulares enriquecidas com a doença dos outros por aí. Compreende? Então era para estarmos interessados nisso. Mas não, isso não faz diferença para a gente, não. Não nos incomoda. Se o SUS acabar, é capaz de a gente fazer culto de oração agradecendo. É capaz de fazermos cultos de oração agradecendo. Senhor, muito obrigado porque acabou com o SUS. Não duvido que isso aconteça. Mas deveria nos incomodar. Outro incômodo que deveríamos ter, o cristianismo deve ser uma oposição edificante. A gente saber aplaudir, olha, isso aí está correto, isso aí abençoa o povo. Não os ricos, o povo. Isso abençoa o povo. Mas na hora que tivesse usando os meios do Estado para facilitar a vida dos ricos, porque para abençoar os pobres, os ricos têm que ser abençoados primeiro. Isso é do diabo, isso é cão. Já foi comprovado na história do Brasil que os ricos são abençoados quando o pobre é abençoado. Cuidou do pobre, o rico ganha. Agora, o contrário, não. Cuidou do rico, o pobre ganha? O pobre não ganha, não. Sabe o que é que o rico faz? Ele pega o dinheiro que foi dado para ele e vai botar na conta lá fora do país. Ele está garantindo dele. Ele vai investir
no conforto dele, na segurança dele. Ele não vai garantir dos outros. Os outros é problema dos outros. O pobre não. O pobre ele recebe o dinheiro, ele recebe o recurso. Primeira coisa que ele faz é ir comprar coisas, porque ele precisa no dia a dia dele. Ele vai lá e gasta tudo. Quem ganha com isso? Ele, o pobre, o comerciante, o industrial, todo mundo. O país, todo mundo. Está comprovado. A história do Brasil mostra isso. Entendeu? Cuide do pobre que todo mundo ganha. Agora, se cuidar do rico, não vai todo mundo ganhar, não. Todo mundo perde. O rico outro dia disse o seguinte, né? Ele disse assim, olha, a melhor coisa do mundo são as crises. Porque com as crises, a gente oferece qualquer salário e o trabalhador aceita. Qualquer salário e o trabalhador aceita. E ainda fica agradecido. Não é do cão um pensamento desse? Claro. É por isso que Jesus disse para o rico, se não empobrecer, não entra no reino dos céus. Então, essas duas coisas, né? A atenção pelo SUS, coisa que não nos incomoda, mas deveria nos incomodar. E a questão da oposição edificante. Sabermos definir a hora de aplaudir, e precisamos aplaudir porque existem acertos, mas a hora de reclamar, pacificamente, edificadamente, de uma maneira que eles nos respeitem, né? Eles sabem que nós estamos reclamando, mas eles sabem que a gente sabe aplaudir no momento certo, respeitosamente. Entendeu? Então essas duas coisas deveriam nos incomodar, fazer mudanças, mas não. A gente, na verdade, tem sido massa de manobra. As pessoas sabem usar a questão da religião, do cristianismo, para benefícios dos ricos. Dos ricos. E a gente vive como se nada tivesse acontecendo. Está tudo normal. Continue assim. Deus, muito obrigado, porque está assim. Né? Isso mostra ou que nós estamos comprometidos com tudo isso, ou mostra o quanto nós estamos alienados, sendo manipulados por esses interesseiros. Tá bom? Então isso deveria nos incomodar.